E se eu te dissesse que existe uma promessa na Bíblia capaz de confrontar exatamente aquilo que hoje está tirando o seu sono? Não é uma frase motivacional, não é pensamento positivo, é palavra de Deus. Filipenses 4:19 declara algo que, se você realmente entender, pode mudar a maneira como você enxerga suas necessidades, seus medos financeiros, sua insegurança e até a ansiedade que aperta o peito quando você pensa no amanhã. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Todas. Não algumas. Não só as espirituais. Todas. Mas será que nós realmente acreditamos nisso? Ou essa promessa virou apenas um versículo bonito que repetimos sem absorver? Talvez você esteja aqui porque sente que algo está faltando, falta provisão, falta estabilidade, falta paz, falta direção. E quando olhamos para a realidade, contas, responsabilidades, pressões, parece que essa promessa bíblica está distante demais da vida real. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. E se o problema não for a promessa, e sim a forma como estamos interpretando ela? E se existir uma profundidade espiritual nessa palavra que ainda não foi revelada para você? Paulo escreve essa carta falando de provisão divina, mas ele não estava em um palácio, ele não estava cercado de conforto, ele estava preso, limitado, humanamente falando, em escassez. E mesmo assim, ele declara com convicção que Deus supre todas as necessidades. Percebe a força disso? A provisão de Deus não nasce da abundância externa, ela nasce da fidelidade divina. Isso muda tudo. Porque talvez você esteja esperando que as circunstâncias mudem para então acreditar. Mas a fé cristã funciona ao contrário. Você confia primeiro e depois vê-o agir. E é aqui que algo começa a mexer dentro da gente. Porque quando lemos suprirá, pensamos imediatamente em dinheiro, portas abertas, soluções materiais. Mas será que a maior necessidade hoje da sua alma é financeira? Ou é paz? Ou é descanso? Ou é segurança? A palavra de Deus não é superficial. Ela atinge o coração. Ela revela intenções, ela cura feridas invisíveis. E quando Paulo fala de riquezas em Cristo Jesus, ele está apontando para uma fonte que não depende do mercado, do governo, das circunstâncias ou das pessoas. Talvez você esteja vivendo uma fase de escassez emocional, espiritual ou material. Talvez você esteja cansado de orar e não ver resultados imediatos. Mas e se essa promessa for mais profunda do que você imagina? E se suprir não significar apenas entregar algo, mas sustentar você no processo? Existe uma dimensão espiritual nessa palavra que a maioria ignora. E quando você entende isso, a ansiedade começa a perder força, o medo começa a diminuir e a confiança começa a crescer. Mas antes de mergulharmos nessa revelação, precisamos voltar alguns passos e entender o cenário onde essa promessa foi escrita, porque o contexto muda completamente a interpretação. E é exatamente isso que vamos começar a descobrir agora. Agora, deixa eu te mostrar algo que pode parecer estranho à primeira vista. Porque essa é a verdade contra-intuitiva, que quase ninguém percebe quando lê Filipenses 4:19. Nós pensamos que Deus supre depois que resolvemos tudo. Pensamos que Ele entra quando já fizemos a nossa parte perfeitamente. Mas Paulo escreve essa promessa não para quem já estava com tudo em ordem, e sim para quem aprendia a depender totalmente de Deus. A provisão divina não é recompensa por controle, é resposta à dependência. E isso confronta a nossa mentalidade moderna. Porque queremos segurança antes de confiar, queremos garantias antes de descansar, queremos sinais antes de crer. Só que o reino de Deus funciona diferente. A fé cristã não nasce da abundância visível, mas da convicção invisível. O meu Deus suprirá. Não é uma frase para quem está tranquilo, é uma âncora para quem está vulnerável. E talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Percebe como isso muda tudo? A ansiedade que você sente pode não ser falta de recursos,
Pode ser excesso de responsabilidade que você assumiu sozinho. Pode ser a tentativa constante de controlar o amanhã, quando Jesus já ensinou que cada dia tem o seu próprio mal. A palavra de Deus não promete ausência de desafios, mas promete presença fiel no meio deles. E aqui está o reenquadramento que transforma a mente. Talvez Deus não esteja atrasado. Talvez Ele esteja ensinando você a confiar antes de entregar. Porque se Ele suprisse sempre antes da sua fé ser ativada, você chamaria isso de milagre ou de coincidência. Existe um crescimento espiritual que só acontece no processo. Existe uma maturidade na oração que só nasce quando você decide confiar mesmo sem enxergar. E é aí que a promessa deixa de ser apenas um versículo decorado e passa a ser uma experiência viva com Deus. Talvez a sua maior necessidade hoje não seja aquilo que você está pedindo, mas aprender a descansar no caráter de quem prometeu. E quando essa chave gira dentro de você, algo começa a se alinhar. A oração muda de tom. A ansiedade perde autoridade. O coração começa a entender que provisão não é apenas o que chega, é também o que sustenta enquanto ainda não chegou. E quando a gente começa a enxergar por esse ângulo, surge uma imagem poderosa que ajuda a entender essa promessa de um jeito que fica gravado na mente. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Imagina comigo uma cena simples, mas poderosa. Você está atravessando uma ponte suspensa. Abaixo de você um abismo. O vento sopra forte. Seus pés sentem a instabilidade das tábuas. E quanto mais você olha para baixo, mais o medo cresce. O coração acelera. As mãos suam. A mente começa a criar cenários de queda. Agora me diz, o que mantém você de pé? É a força das suas pernas? É a sua coragem? Ou é a estrutura invisível que sustenta aquela ponte? Essa é a imagem que fica quando lemos Filipenses 4:19. A promessa de que o meu Deus suprirá todas as suas necessidades não é sobre ausência de vento, não é sobre não existir abismo, é sobre existir uma sustentação que você não vê, mas que está ali o tempo todo. A fé cristã não elimina o vale, ela revela a estrutura invisível da graça de Deus sustentando cada passo. Talvez você esteja atravessando algo agora, uma incerteza financeira, uma necessidade emocional, uma crise silenciosa que ninguém conhece. E por fora você até continua caminhando, mas por dentro parece que está prestes a despencar. Só que a palavra de Deus está dizendo algo que confronta essa sensação. Existe uma sustentação que não depende da sua força. Existe uma provisão divina que não começa no seu bolso. Começa no caráter de Deus. Percebe como isso muda a perspectiva? Quando você foca no abismo, o medo domina. Quando você lembra da estrutura, a confiança cresce. E muitas vezes nós oramos olhando para baixo, em vez de olhar para aquele que construiu a ponte. A ansiedade nos faz enxergar o vazio. A fé nos faz enxergar a sustentação invisível. E talvez a maior virada espiritual que você precisa hoje não seja um milagre imediato, mas a revelação de que você já está sendo sustentado mesmo antes da resposta chegar. A provisão pode não ter se manifestado completamente, mas a fidelidade de Deus já está operando nos bastidores. A graça já está segurando as cordas. O Espírito Santo já está fortalecendo seus passos. E quando essa imagem entra no coração, algo começa a se reorganizar dentro de você. O medo perde volume, a oração ganha profundidade, a confiança deixa de ser teoria e passa a ser prática diária. Porque agora você entende que não está atravessando sozinho. E é exatamente aqui que essa promessa começa a sair do papel e tocar a vida real de forma muito mais concreta do que você imagina. Agora, presta atenção no que acontece quando essa verdade sai da teoria e entra na prática da oração. Porque Filipenses 4 não fala apenas de provisão. Ele revela uma troca espiritual poderosa. Primeiro você entrega, depois você recebe. Primeiro você apresenta a necessidade,
Depois vem a paz que guarda o coração. A grande troca começa quando você decide lançar o peso, não segurar, não controlar, não tentar resolver tudo sozinho. Você pega aquilo que está te sufocando, a conta que venceu, o medo do amanhã, a insegurança sobre o futuro, a ansiedade que não te deixa dormir, e coloca nas mãos de Deus, em oração sincera. E aqui está o detalhe que muita gente ignora. A paz de Deus não vem depois da solução. Ela vem depois da entrega. Percebe como isso muda tudo? Nós costumamos pensar que a paz virá quando a provisão chegar, quando o dinheiro entrar, quando o problema for resolvido, quando a resposta aparecer. Mas a palavra mostra outro caminho espiritual. A paz antecede a provisão. A paz é a confirmação de que Deus já assumiu aquilo que você decidiu soltar. E é aí que algo invisível começa a acontecer dentro de você. O coração desacelera, a respiração fica mais profunda, a mente começa a se alinhar com a promessa. Não porque o cenário mudou imediatamente, mas porque o peso mudou de lugar. Antes estava nos seus ombros, agora está nas mãos de Deus. Essa é a essência da fé cristã. Trocar ansiedade por confiança, trocar controle por entrega, trocar medo por dependência. Talvez você nunca tenha experimentado essa troca de forma consciente. Talvez você ore, mas continue segurando o problema ao mesmo tempo. Talvez você peça provisão, mas não entregue o medo. E enquanto você segura, não há espaço para a paz entrar. Porque a paz de Deus ocupa o espaço que a ansiedade deixa vazio. E quando você entende isso, a oração deixa de ser apenas um pedido e se torna um ato de rendição. Você começa a falar com Deus não só sobre o que precisa, mas sobre o que está sentindo. Você entrega a pressão, entrega a culpa, entrega o desespero silencioso. E nesse momento, algo começa a se mover dentro de você. Não necessariamente nas circunstâncias ainda, mas no seu interior. E é justamente nesse ponto que a promessa deixa de ser um versículo bonito e começa a se tornar experiência viva. Agora deixa eu te mostrar como essa promessa saiu do papel e virou vida real. Porque quando Paulo escreve que o meu Deus suprirá todas as necessidades, ele não estava sentado em um palácio confortável. Ele estava preso, limitado, dependente de ajuda externa. Humanamente falando, ele tinha todos os motivos para entrar em ansiedade, medo do futuro, insegurança sobre o amanhã. E mesmo assim, ele escreve sobre provisão, fé e paz, como alguém que já experimentou a fidelidade de Deus. Percebe o peso disso? Ele não fala de abundância porque tinha tudo, ele fala porque aprendeu a confiar quando não tinha nada. Em outra carta, ele declara que sabia viver na escassez e na abundância. Isso significa que a provisão de Deus não é apenas material. Ela começa no interior, começa no coração guardado pela paz, começa na mente alinhada com a promessa. E talvez você esteja se perguntando, mas como confiar quando a realidade parece gritar o contrário? Foi exatamente esse o cenário de Paulo. Cadeias nos pés, incerteza sobre o julgamento, futuro indefinido. Ainda assim, nenhuma crise conseguiu roubar a convicção dele de que Deus supria cada necessidade no tempo certo. Isso é mais do que teoria espiritual, é prática de fé, é vida devocional real, é relacionamento com Deus que atravessa circunstâncias. Paulo não negava a dificuldade, ele não fingia que não existia escassez. Ele simplesmente escolhia lançar sua ansiedade sobre Deus e permanecer firme na promessa. E aqui está algo profundo. Quando ele escreve aos Filipenses sobre provisão, ele também fala sobre contentamento. Ou seja, antes da provisão chegar, o coração já estava estável. Antes da resposta visível, a fé já estava posicionada. Essa é a diferença entre depender das circunstâncias e depender de Deus. Agora traz isso para a sua realidade. Talvez você esteja vivendo um tempo de prisão emocional.
Talvez a limitação não seja física, mas financeira, familiar ou mental. Talvez o medo do futuro esteja apertando seu peito agora mesmo. Mas a mesma graça que sustentou Paulo sustenta você. A mesma fidelidade que supriu as necessidades dele continua ativa hoje. E é justamente aqui que a palavra deixa de ser apenas história antiga e começa a tocar a sua história pessoal. Porque se Deus foi fiel em um cenário impossível, o que ele pode fazer na sua situação atual? E quando essa pergunta começa a ecoar dentro de você, algo ainda mais profundo começa a ser revelado. Agora deixa eu quebrar uma crença que talvez esteja silenciosamente te travando. Muita gente acredita que para viver a provisão de Deus precisa fazer uma oração perfeita, longa, cheia de palavras bonitas, quase como se fosse um discurso espiritual impecável. Mas a verdade é que a oração que move o céu não é a mais elaborada, é a mais sincera. Não é a que impressiona pessoas, é a que entrega o coração. Talvez você tenha pensado que precisa sentir algo forte antes de orar, ou que só pode falar com Deus quando estiver espiritualmente forte. Mas olha o que a palavra revela. Deus supre, Deus guarda, Deus cuida, mesmo quando você está fraco. A simplicidade da oração é justamente o caminho para experimentar essa promessa de Filipenses 4, 19 e 20 na prática. Não é sobre performance espiritual, é sobre dependência. Percebe como isso muda tudo? Você não precisa esperar sua fé crescer para começar a orar. Você ora e a fé cresce enquanto você fala. Você entrega a preocupação e a paz começa a ocupar espaço. Você lança a ansiedade e o coração começa a desacelerar. A provisão começa no diálogo. A transformação começa na entrega. Talvez você esteja esperando um grande sinal, uma resposta imediata, uma confirmação extraordinária. Mas muitas vezes o milagre começa numa frase simples: Senhor, eu não sei como, mas eu confio. É aí que a mentalidade muda, é aí que o medo perde força, é aí que o amanhã deixa de ser ameaça e começa a ser território da promessa. E olha como isso conecta com a vida real. A oração não precisa ser longa para ser poderosa. Às vezes ela cabe em um suspiro, às vezes ela começa com lágrimas, às vezes ela é apenas um pedido sussurrado no meio da madrugada. E mesmo assim, Deus ouve. Mesmo assim, Ele age. Mesmo assim, Ele supre. A provisão não é resultado da complexidade da sua oração, mas da fidelidade de quem você está buscando. E quando essa verdade entra no seu coração, você percebe que não precisa esperar o cenário mudar para começar a confiar. Você pode começar agora. Você pode falar agora. Você pode entregar agora. E é justamente aqui que algo ainda mais profundo começa a acontecer. Porque quando a oração deixa de ser um ritual complicado e se torna um relacionamento vivo, uma nova atmosfera começa a se formar dentro de você. Então agora, eu quero que você pare por alguns segundos, respire fundo e transforme tudo isso que ouvimos em oração viva. Não como um ritual distante, mas como um diálogo real com Deus. Eu vou falar uma frase e você repete aí onde estiver. Em voz alta se puder, ou dentro do seu coração. Deixa essa oração fluir como uma entrega sincera, como alguém que decide confiar na promessa de Filipenses 4, 19 e 20. Diga assim: Senhor, meu Deus, eu reconheço que às vezes o medo do amanhã tenta me dominar. Eu reconheço que a preocupação quer roubar minha paz. Mas hoje eu escolho confiar na tua palavra. Agora continue comigo. Pai, eu lanço diante de ti todas as minhas necessidades. Eu entrego minhas contas, meus desafios, minhas incertezas. Eu entrego aquilo que eu não consigo controlar. Eu entrego o futuro que ainda não consigo enxergar. Respira mais uma vez e declare: eu creio que o Senhor supre todas as minhas necessidades. Eu creio que a tua provisão é maior do que o meu medo. Eu creio que o Senhor já está preparando o caminho. Eu confio que nada me faltará segundo a tua riqueza e glória. Agora fale isso com fé. Eu não serei dominado pela ansiedade.
Eu não serei paralisado pelo medo. Eu não viverei refém da preocupação. Eu escolho viver pela fé. Percebe o que está acontecendo dentro de você enquanto ora? A tensão começa a ceder, a respiração muda, o coração desacelera, porque quando a oração é feita com confiança, a paz começa a ocupar o espaço que antes era da ansiedade. É como se cada frase estivesse reprogramando seus pensamentos, alinhando sua mente com a promessa, reposicionando sua fé. Continue comigo mais um pouco. Senhor, ensina-me a confiar no dia de hoje. Ensina-me a descansar na tua provisão. Ensina-me a viver um dia de cada vez. E enquanto você declara isso, algo espiritual está sendo ativado. A fé cresce, a esperança se fortalece, a paz começa a guardar o seu coração. E ainda há uma camada mais profunda dessa oração que precisa ser liberada. Algo que vai além das palavras e toca diretamente a sua identidade em Deus. Agora presta atenção, porque o que nós vamos declarar neste momento não é apenas repetição de palavras, é posicionamento espiritual, é fé ativa, é confiança na promessa, é alinhamento com aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. E quando você declara com convicção, algo começa a se mover no invisível. Então diga com autoridade, mesmo que sua voz esteja tremendo: eu não serei governado pela escassez, eu não serei guiado pelo medo do amanhã. O meu Deus supre todas as minhas necessidades, não algumas, não parte, todas, segundo as suas riquezas em glória. Repete isso dentro de você. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. A ansiedade não tem mais a palavra final. A preocupação não decide meu futuro. A crise não define minha identidade. Eu sou sustentado pela provisão de Deus. Sente a força dessa verdade? Porque quando você declara, você rompe ciclos mentais de insegurança. Você interrompe pensamentos de derrota. Você se levanta espiritualmente. E isso não é autoajuda. Isso é fé bíblica. Isso é promessa fundamentada na palavra. Isso é Filipenses 4,19 se tornando realidade no seu dia de hoje. Declare mais uma vez: eu não caminho sozinho. Deus já está à frente. Deus já preparou recursos. Deus já abriu portas. Deus já está trabalhando onde eu ainda não vejo. O que parecia falta será testemunho. O que parecia atraso será livramento. O que parecia silêncio será resposta no tempo certo. Agora diga com convicção: a paz governa meu coração. A fé governa meus pensamentos. A esperança governa minhas decisões. Eu escolho confiar, eu escolho descansar, eu escolho crer na provisão divina. E enquanto você declara isso, perceba como sua postura muda, sua respiração muda, seu olhar muda. Porque fé não é emoção passageira, é decisão contínua. É escolher confiar mesmo quando o cenário ainda não mudou. É manter a confiança mesmo antes da resposta aparecer. Mas existe um passo prático que transforma essas declarações em um estilo de vida diário, algo simples mas poderoso, que consolida essa confiança no amanhã e mantém sua mente alinhada com a promessa. Agora deixa eu te mostrar algo muito simples, mas extremamente poderoso, porque fé não se sustenta só em momentos intensos de oração, ela se fortalece nos pequenos hábitos diários. E é aqui que muita gente perde a constância espiritual. Não é na grande crise, é na rotina. Então presta atenção nesses micro-hábitos que transformam ansiedade em confiança e preocupação em descanso no Senhor. Primeiro, antes de tocar no celular pela manhã, toque na promessa. Antes de abrir mensagens, abra um versículo. Pode ser o próprio Filipenses 4,19. Leia em voz alta. Mesmo que leve menos de 1 minuto, isso alinha sua mente com a provisão divina antes que o mundo jogue urgência sobre você. Segundo, quando surgir um pensamento de escassez durante o dia, não lute contra ele, substitua. Ao invés de "e se faltar", declare mentalmente: o meu Deus suprirá. Parece simples, mas esse pequeno reposicionamento muda o fluxo da sua fé. Você começa a treinar seu coração a confiar no amanhã. Terceiro,
Estabeleça um momento fixo, mesmo que seja de 2 minutos, para entregar suas preocupações. Literalmente, entregar. Fale: Senhor, isso não é maior do que a tua promessa. Essa prática constante cria estabilidade espiritual, e estabilidade gera paz. Quarto, toda vez que receber algo, seja pequeno ou grande, agradeça conscientemente. Gratidão é uma chave espiritual poderosa. Ela te lembra que a provisão já começou, que Deus já está agindo, que você não está abandonado. Percebe como não é complicado? Não é sobre fórmulas longas. Não é sobre discursos elaborados, é sobre consistência, é sobre confiança prática. É sobre transformar a palavra em comportamento diário. E quando você começa a viver assim, algo muda por dentro. A ansiedade diminui, a comparação enfraquece, a preocupação perde força, a fé se fortalece. Você começa a experimentar aquilo que a Bíblia chama de paz, que excede todo entendimento. Não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque algo se estabilizou do lado de dentro. Mas existe um próximo passo que transforma esses hábitos individuais em algo ainda mais forte. Algo que cria comunhão, alinhamento espiritual e um senso de pertencimento que sustenta a fé, mesmo nos dias mais difíceis. Agora deixa eu te convidar para algo que vai além de apenas assistir, porque fé não é caminhada solitária. Quando falamos de provisão divina, confiança no amanhã e descanso nas promessas, estamos falando de uma jornada que se fortalece em comunidade. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem exatamente no momento em que mais precisava lembrar que Deus supre, que Deus cuida, que Deus não falha. Se essa palavra tocou você, se Filipenses 4,19 falou direto ao seu coração hoje, escreve aqui nos comentários: eu confio na provisão de Deus. Não é só uma frase, é um posicionamento espiritual, é um ato de fé público. E quando você declara, você reforça dentro de si aquilo que está escolhendo acreditar. E se você conhece alguém que está preocupado com o futuro, ansioso com contas, inseguro com o amanhã, compartilha essa oração. Às vezes, o que parece apenas um vídeo pode se tornar resposta para alguém que estava em silêncio pedindo socorro. Você pode ser instrumento de encorajamento, pode ser ponte de esperança, pode ser canal de paz. Aqui nós formamos uma comunidade de oração, de fortalecimento espiritual, de pessoas que decidem confiar mesmo quando não veem tudo resolvido. Então, participa, comenta, interage, conta o seu testemunho. Quando você compartilha como Deus já supriu você antes, você libera a fé sobre outras pessoas que ainda estão esperando a provisão chegar. E enquanto essa comunidade cresce, algo começa a acontecer. Porque quando muitos corações se alinham na mesma promessa, quando muitas vozes declaram a mesma confiança, o ambiente espiritual muda, a ansiedade perde espaço, a comparação enfraquece, a fé coletiva ganha força. Mas existe algo ainda mais profundo sobre essa promessa de provisão. Algo que talvez você nunca tenha percebido ao ler esse versículo e que pode transformar completamente a maneira como você enxerga suas necessidades e o agir de Deus a partir de hoje.